Hoje vou ensinar vocês a fazer petit gâteau. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer petit gâteau e ainda sem glúten. Esta receita é fácil, não precisa nem de batadeira, nada disso, tudo manualmente a gente monta e assa no forno. Vocês sabem, todo mundo fala que petit gâteau é fácil, mas na hora de assar, muitas vezes a gente ultrapassa o ponto, ou não assa certinho e depois o petit gâteau não solta certinho da forminha. Vou explicar para vocês todas as dicas para dar certo, fácil. Aproveitem, ficam comigo aqui até o final. Vocês vão gostar da receita. Inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos e ativam as notificações. Vamos ver os nossos ingredientes. Temos aqui ovos, chocolate amargo. Eu uso chocolate belga, podem escolher um chocolate amargo de boa qualidade, óleo vegetal, cacau também de boa qualidade, amido de milho e açúcar. Vamos começar misturando o óleo e o chocolate junto. Eu vou colocar no micro-ondas cerca de 1 minuto e 30 segundos e vou esperar um pouco, vejo se tudo derreteu, tudo bem, senão vamos colocar mais uns 30 segundos, tem que tomar cuidado para não queimar o chocolate. Se vocês fazem metade da quantidade, então podem diminuir o tempo. Aqui o nosso chocolate já derreteu, eu mexi bem para verificar que está tudo uniforme. Agora vamos misturar o açúcar com os ovos e mexer bem com fouet. Não precisa mexer muito, só até ficar uniforme. Vamos agora acrescentar o amido de milho e o cacau em cima da peneirinha para eles ficarem bem uniformes na mistura. Acrescentar primeiro, tanto faz a ordem. Agora o cacau. Se quiserem fazer com farinha, também fica muito gostoso, mas não tem necessidade. Vocês nem vão perceber que não tem farinha neste petit gâteau maravilhoso. Agora, vamos mexer aqui, misturar bem uniforme. Vamos acrescentar a mistura do chocolate dentro e mexemos enquanto isso, que ela está um pouco quentinha para não fritar os ovos. A nossa mistura está pronta, bem cremosa. Agora é a parte bem importante. Precisamos assar o tempo certo no forno. Todo mundo sabe que se o petit gâteau passa do seu tempo, já não é o mesmo petit gâteau, não derrete. E se ele não assa o suficiente, ele não solta bonitinho da forma e fica tudo mole. Esses detalhes dependem no forno de vocês, nas forminhas que vocês vão usar e na temperatura do forno. O que eu recomendo fazer? Eu tenho aqui para mostrar para vocês vários tipos de forminhas e eu quero explicar o que pode ser mais útil. Essas forminhas de alumínio, que são bem fáceis de achar aqui no Brasil, que são apropriadas para petit gâteau, são as melhores.
Elas têm a abertura aqui, neste caso, de 7,5 centímetros, a base uns 4 centímetros, altura de 5, mas podem escolher pouco menor, se quiserem um petit gâteau pouco menor. Neste caso, depois vocês vão ter que calcular um tempo talvez pouco mais curto de assar. Mas esse é o tamanho tradicional. Se quiserem usar forminhas descartáveis, prestem atenção. Essas forminhas descartáveis, pouco menor, dá para pôr um pouquinho menos de conteúdo, mas aqui também é 7 centímetros, mas a altura é de 4, um pouco mais baixinho. Neste caso aqui, é importante prestar atenção que a base do descartável, se for forminha descartável, é lisinha e ela toca diretamente em cima da bandeja que vai entrar no forno. Porque, por exemplo, se vocês usarem uma forminha descartável que está mais afundada aqui e a borda encosta na bandeja, a parte do fundo não assa. São forminhas comuns de achar, podem servir para cupcake ou para petit gâteau que vocês comem direto da forminha. Quando vocês querem desenformar depois, neste caso, não vai funcionar porque a base, como é distante da forma, ele não assa, ou assa demais se vocês assam mais tempo do que precisar. Então, o que é mais recomendado é usar ou formas descartáveis, que a base já toca na base da bandeja, ou de alumínio, que são bem práticas também. Podemos pegar aqui, a quantidade que a gente tem aqui dá para 10 forminhas desse tamanho, ou 11, digamos, desse tamanho. Podemos fazer elas assim, fica tudo uniforme. Mas eu sugiro talvez fazer 2 ou 3 assim, para vocês verem que funciona. Agora, vamos untar as forminhas com unta-forma. Se vocês não têm unta-forma, podem untar com óleo ou manteiga e espalhar em cima farinha misturada com achocolatado para o contorno do petit gâteau não ficar branco. Mas eu recomendo muito mais usar unta-forma. É bem prático e mais fácil. Então, vamos untar. Agora, vamos passar o conteúdo mais ou menos nos 2/3 das forminhas. Estamos enchendo os copinhos até a altura de uns 2/3 da altura da forminha, porque o petit gâteau ele cresce um pouco no forno. Antes de colocar o petit gâteau no forno, vamos colocar os copinhos no freezer. Pelo menos meia hora ou 1 hora na geladeira. Pode ser mais, mas esse é o mínimo. O freezer e a geladeira ajudam o petit gâteau, o resultado final, o conteúdo dele fica bem mais cremoso. Então, vale a pena não deixar de fazer esse passo antes de assar. Aliás, se vocês têm muito petit gâteau, já deixam eles assim no freezer e na hora que vocês têm visita, querem tirar e assar, é só esquentar o forno e assar. Depois desta meia hora, o que recomendo que vocês façam? Como na primeira vez vocês ainda não conhecem esse petit gâteau com a certa forma que vocês estão usando, quanto tempo levaria no forno de vocês? Então, eu recomendo assim, esquentar o forno em temperatura de 230 graus pelo menos e assar um copo só. Na hora que o forno chega nesta temperatura, se vocês têm forno elétrico, é fácil de perceber, se não, podem ver com termômetro que dá para usar no forno, para ver a temperatura. E aí,
colocam uma forminha em cima da bandeja do forno, só uma, e diminuam logo para 210, contam 10 minutos exato. Na hora de passar 10 minutos, tirar. Esperar uns 7 a 10 minutos para poder tocar na forminha, não passar muito tempo, porque aí o chocolate vai endurecendo, e desenformar com a faca um pouquinho, virar. Se vocês verem que a parte de baixo e tudo soltou bonitinho, assou tudo embaixo e na lateral, e quando vocês cortam, o conteúdo fica bem líquido, acertaram. Se não, vocês tentam com outro copo. E se está muito assado, vocês diminuem a temperatura para 200 e continuam com esses 10 minutos. Se ficou ainda cru e não ficou pronto ainda, então vocês acrescentam mais 10 graus no forno. E o tempo é normalmente 10 minutos. Uma vez que vocês conhecem a temperatura do forno, vocês já conseguem, o primeiro petit gâteau que dá certo, vocês podem seguir e assar toda a quantidade que vocês querem, do mesmo jeito, na mesma temperatura. Gente, o petit gâteau acabou de sair do forno, eu assei uma parte que vou consumir agora, o resto está pronto no freezer para assar quando a gente quiser. Quando sair do forno, nós esperamos uns 7, 10 minutos, porque a forminha está bem quentinha, o de papel esfria mais rápido. Vou trazer uma bolinha de sorvete e vamos virar o petit gâteau. Vamos desenformar com cuidado. Olhem como a textura está perfeita por fora. Vamos olhar por dentro. Vocês veem que está tudo derretido, bem cremoso aqui dentro. E assim tem que ser. Vamos ver mais um desta forminha descartável também. Também a textura está boa por fora e por dentro. Vocês veem, está perfeita. Assim mesmo. Eu quero degustar aqui o meu petit gâteau. Vamos lá. Com um pouco de sorvete. Ai, que delícia. Maravilhoso. Antes de vocês saírem daqui, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando passar um tempinho, vocês, digamos, assaram o petit gâteau, passou uma meia hora ou uma hora e vocês não comeram o petit gâteau, e ele ficou um pouquinho duro, provavelmente por dentro, podem facilmente colocar ele uns 15 segundos no micro-ondas, não passar muito tempo, porque ele endurece por dentro. Se vocês assaram nesta forminha, não tem problema de colocar no micro-ondas, mas se está assado na forma de alumínio, vocês desenformam, colocam num prato de vidro que entra em micro-ondas, esquentam 10 a 15 segundos, que sai perfeito. Para quem tem chapa elétrica, como os judeus que usam chapa elétrica no dia de Shabbat ou sábado judaico, podem colocar uma forma virada de ponta cabeça em cima da chapa e em cima da forminha colocar as formas de petit gâteau, cobrir com um paninho limpo e deixar 1h30, 2 horas para esquentar, e o chocolate, o conteúdo por dentro volta a ficar líquido. E depois da refeição tem a sobremesa perfeita. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Me acompanhem no Instagram,
Lá vou mostrar tudo que vamos aprender aqui juntos e podem aproveitar também meu site novo. Vocês vão gostar de ter tudo arrumado no mesmo lugar e podem imprimir bem bonito. Tchau, até o próximo vídeo.